Esse vídeo é uma análise do filme do Superman, então, sim, contém spoilers. Depois de assistir o filme do Superman dirigido por James Gunn, eu saí da sala do cinema feliz. Porém, como um fã do Azulão, eu saí muito decepcionado pela versão do Superman criada pelo diretor. E eu decidi fazer esse vídeo para trazer minha opinião, que provavelmente irá diferir de muitos críticos que estão se manifestando por aí. E por essas coisas terem me incomodado e não ter visto ninguém falando sobre esses pontos, decidi me manifestar quanto a isso. Para começar, eu sei que houve muitas polêmicas quanto a algumas falas do diretor, e eu não quero me apegar muito a isso porque o que importa no fim das contas é o produto final que nos é entregue. Mas teve uma fala específica que me chamou a atenção e que ficou muito nítida nesse filme, de que James Gunn faria um Superman que poderia ser derrotado. Criando o universo inteiro agora. Então o que uma garota com asas vai fazer diante disso? Então ele é um pouco menos poderoso. Guy Gardner é muito poderoso, eles são todos muito poderosos. Honestamente, ao conversar com as pessoas, muitas pessoas dizem: eu gosto mais do Batman porque ele pode ser derrotado. E eu entendo isso. Portanto, temos um Superman que pode ser derrotado. E isso, como um fã de quadrinhos e de toda a lore do Superman, me soa um tanto quanto desrespeitoso ao material original e de toda a história do nosso amigo Azulão. Porque o Superman pode ser e já foi derrotado inúmeras vezes. Essa não é a questão. A questão é que as pessoas precisam saber como derrotar o Superman. Dificilmente ele morrerá contra a força bruta, mas um dos grandes vilões e maiores antagonistas de Superman era o Lex Luthor, que nunca o venceu por causa de sua força física, mas pela sua inteligência e recursos que ele sempre trouxe, armadilhas com kryptonita, entre outras coisas. E muitas das vitórias de Lex Luthor contra o Superman não foram vitórias de deixá-lo estatelado e quebrado no chão. Porém, derrotas morais, onde Superman foi humilhado por Lex Luthor através de alguma de suas estratégias. Para mim, uma das melhores representações disso foi a cena de Liga da Justiça Sem Limites, onde o Lex Luthor faz uma fonte de energia com kryptonita, mas ele a disfarça, como se fosse uma bomba, para o Superman ir lá e destruir a fonte de energia, pensando que fosse uma bomba. E, ainda por cima, Superman acaba lutando contra o Capitão Marvel. E para mim, a cena final do episódio com a fala de Lex Luthor cantando vitória representa muito aquilo que é o Lex, um homem frio e calculista, que não quer apenas derrotar o Superman matando ele ou lhe dando uma surra, mas quer destruir aquilo que ele representa e a visão das pessoas quanto a ele, o desmoralizando, mostrando que ele não é o herói que tanto pensam que ele é. O plano saiu melhor do que o esperado. Só queria que o Superman destruísse a fonte de energia. Mas lutar contra o Capitão Marvel? Demolir Lexor City enquanto os idiotas da mídia filmavam aquele embate lamentável? Foi muito melhor do que eu esperava. Tudo está saindo de acordo com o plano. E estamos só começando. E nesse filme, querer mostrar que o Superman pode perder numa luta no soco e sangrar e quebrar costelas, para mim é só querer destruir o que o Superman representa. Superman é o paradigma e estereótipo de super-herói. Ele é um símbolo de força e de poder e sempre teve apenas uma fraqueza: kryptonita. Mostrar ele daquele jeito, sem o uso da kryptonita, eu achei exagerado. Poderiam ter feito ele cair machucado, até roxo por assim dizer, mas acabado do jeito que estava, sem o uso da sua principal fraqueza, simplesmente não faz sentido. E mais, o filme começa com um texto dizendo que o Superman já está atuando há 3 anos e essa é a primeira vez que ele é derrotado. Mas tudo isso é contado pra gente e não mostrado. Então, não temos como saber do que ele realmente é capaz, o quão forte ele é e, por consequência, o quão poderoso precisa ser aquele que o derrotou. E agora você pode me dizer: mas Lucas, todo mundo conhece o Superman, sabe do que ele é capaz, o quão forte ele é. Talvez você saiba, e eu também. Mas, analisando o filme como uma obra isolada, não tem como saber o quão forte é essa nova versão do Superman, que está sendo apresentada para nós agora. E outra coisa, o Enzo de 5 anos, que vai assistir o filme com o pai e terá essa como a primeira representação do Superman em sua vida, não vai saber, só vai pensar que o Superman é um saco de pancadas. Na minha opinião, precisavam ter demonstrado o Superman, seu poder e força nesse novo universo apresentado, para que então possamos ser impactados com a derrota dele. Porque senão, para qualquer espectador, esse é um super-herói fraco,
ou, no mínimo, uma versão nerfada e mais frágil do Superman. A segunda coisa que me incomodou no filme foi a atitude do Superman, que foi primeiramente demonstrada na entrevista dele com a Lois. Suas reações demonstravam que ele era um tanto quanto imaturo, que não sabia responder as perguntas com temperança nem domínio próprio, algo que é muito perigoso para um homem que tem a força para destruir um prédio com as próprias mãos. E foi demonstrada novamente quando ele vai confrontar o Lex Luthor em sua sala, destruindo-a no processo. É uma cena que denota um Superman descontrolado e, novamente, Superman é um paradigma, nosso exemplo maior de super-herói, não só pelos seus poderes incríveis, mas pelas suas virtudes, e o controle emocional é uma delas. Ele sempre se demonstrou superior aos vilões em seus princípios, se importando com todas as vidas e até mesmo com a vida dos próprios vilões. Ele nunca chegaria na sala do Lex Luthor quebrando tudo. Ele é o tipo de super-herói que só sua presença em si é amedrontadora e poderosa. Não precisa fazer mais nada. Eu gosto muito da série animada do Superman. Muitas vezes ele vai até a sala do Lex, que o saúda e diz que está feliz em ver o Superman, que fica calado, apenas observando e julgando o Lex. Muitas vezes só para dizer com o olhar: eu sei o que você fez e eu vou te pegar, mesmo que eu não tenha provas para fazê-lo ainda. E é sempre assim. Ele não perde o controle, mesmo quando o Lex Luthor o afronta. Ele sabe que não deve dar motivos para o Lex Luthor provar que está certo, que o Superman é uma ameaça. Ao contrário, ele se mostra superior a isso, apenas confrontando o Lex com o olhar. Talvez o James Gunn quisesse fazer uma versão do Superman mais humano, com falhas e tudo mais. Mas a humanidade do Superman não está em suas falhas. Ao contrário, está em suas virtudes e princípios, em sua confiança no melhor da humanidade, em seu amor pelas vidas, mesmo sendo tão superior a elas que poderia destruir a todos com a ponta dos seus dedos. Ainda assim, ele respeita a vida e entende sua posição, não querendo dar a entender para a humanidade em momento algum que ele poderia ser uma ameaça. E, se assim o fizessem nessa história, não trouxessem esse Superman descontrolado, mas um equilibrado e comedido, não teria de alterar nada no roteiro, porque eles já tinham um grande motivo para prender o Superman, que é o próximo motivo da crítica deste filme. Os pais kryptonianos de Superman deixaram uma mensagem para ele antes de mandá-lo para a Terra. E em todas as histórias, essas mensagens falam do porquê ele ter sido enviado à Terra, de como teria habilidades por causa do Sol amarelo da Terra e das informações e tecnologia kryptoniana que ele teria ali. E, além disso, eles sempre deixavam alguma mensagem de virtude para ele. Só que dessa vez, neste filme, a mensagem tem um defeito e metade do discurso dos pais dele fica oculta do Superman. Quando Lex Luthor invade a Fortaleza da Solidão, hackeia a mensagem e descobre que, no restante da mensagem, os pais dizem que o Superman deveria dominar e governar a Terra com os poderes dele. Mas não faz sentido os pais do Superman deixarem uma mensagem dessas e, ao mesmo tempo, ele ter um vilão como o General Zod, que é um supremacista kryptoniano, se podemos chamá-lo assim. Os pais do Superman eram contra a visão de Zod para Krypton. E como você pode fazer uma versão dos pais de Superman, na qual eles têm uma visão de mundo parecida com um dos maiores antagonistas deles e do herói? Simples, desrespeitando todo o material original e histórico do herói. E por isso que eu fiquei tão irritado com esse filme. O James Gunn parece que sequer leu as histórias clássicas do herói, ou, se leu, quis alterá-las e destruir de propósito tudo que é virtuoso na história do Superman. E, mais uma vez, poderiam muito bem ter continuado a história do filme simplesmente fazendo com que o próprio Lex Luthor adulterasse a gravação, enganando a todos, fazendo a população pensar que os pais do Superman realmente falaram aquilo. E isso também deixaria o próprio Superman em dúvida. Será que meus pais falaram isso mesmo? Será que eu fui enviado para a Terra realmente com esse objetivo? A conversa que ele teve com o pai terrestre dele para a solução desse conflito seria a mesma. Vilanizaria ainda mais o Lex Luthor e o final do filme seria inalterado. Outra coisa que me deixou frustrado nessa história também é como o Superman é tratado por todos e até mesmo os outros heróis. Como eu disse, Superman é um ser super poderoso. A mera presença dele impõe respeito porque todos sabem do que ele é capaz. Porém, nesse filme possuímos outros heróis para contracenar com ele. E esses heróis não demonstram respeito algum a ele. O ignoram durante a batalha contra o monstro, na qual ele fica se desdobrando para salvar os cidadãos e animais que
os próprios heróis colocaram em risco durante a luta. Eles não deixam o Superman dar a alternativa de levar o monstro para um zoológico intergaláctico e apenas matam o bicho sem pensar muito. Novamente, o Superman é um paradigma de herói em poder e virtude, respeitado por todos pela sua simples presença. Mas nesse filme, ele parece só mais um no meio daqueles heróis. Um cara chato e certinho demais para eles. Como ele pode liderar um dia a Liga da Justiça se não tem o respeito e admiração deles? E outra coisa que mostra ainda mais o desrespeito deles e a imaturidade do Superman. No meio do filme, eles falarem dos óculos dele e de como eles sabiam a identidade secreta dele. O Superman revelou tão fácil assim a sua identidade para um grupo de heróis e eles ainda comentam isso de maneira casual com uma repórter. Esses heróis não mostram respeito algum para a identidade secreta do homem mais poderoso da Terra. Será que James Gunn não entende o peso de uma identidade secreta? Parece que ele trata Clark como um menino ingênuo que revela quem ele é para qualquer um que ele tenha um pouco mais de afinidade. Revelou até para Lois Lane, com quem, no filme, ele está ficando. Nem está num relacionamento sério de verdade. É esperado que você revele um segredo tão grande desses apenas com quem você tem um compromisso. Em geral, nas histórias em quadrinhos e filmes anteriores, a identidade nunca era revelada voluntariamente. Era descoberta. Ou, quando revelada, era apenas quando era uma situação muito séria e de compromisso. Novamente, isso só mostra o quanto James Gunn não respeita o material original e de toda a lore de Superman. Ainda tem algumas críticas menores, como algumas cenas de alívio cômico que foram colocadas desnecessariamente, que já são estilo do James Gunn, mas no contexto não tiveram graça nenhuma. Posso dar como exemplo a cena de Lois e o Senhor Incrível com um portão subindo lentamente, que antes de começar eu já sabia o que ia acontecer. Era muito óbvio e sem graça. Foi só constrangedor. Teve as cenas do Jimmy Olsen, que ele ficava com aquela cara de bobo por alguns segundos e que claramente era um silêncio proposital para esperar a plateia rir, para depois continuar o diálogo. Mas que ninguém riu. Então, novamente, só tem um silêncio constrangedor. E também uma das coisas que me frustraram foi que a primeira cena de ação maneira que teve no filme do Superman foi com o Senhor Incrível. Eu achei isso um tanto chato, pois eu esperava ver mais ação do Superman antes de dar destaques a um personagem secundário. Mas depois de tanto criticar esse filme, ainda assim no início desse vídeo eu disse que saí feliz da sala do cinema. Isso se deve ao fato de que, um pouco depois do meio para o final do filme, todo o setup da primeira metade da história foi compensado no punch. E isso se deve a alguns fatores. O primeiro e principal fator é o Lex Luthor. Lex Luthor é o principal antagonista de Superman. Tal qual Coringa para o Batman, Lex Luthor é o vilão que antagoniza o Superman, principalmente em princípios. Ele não quer apenas derrotar o Superman, mas destruir tudo aquilo que ele representa e simboliza. E como ele não dispõe da força do herói, ele sempre precisa usar do seu intelecto superior para superar o Homem de Aço. E essa foi simplesmente a melhor representação do vilão nos cinemas. Toda a inteligência, maldade e personalidade psicopata de Lex Luthor foram apresentados nesse filme de forma magistral. Primeiro, eu quero exemplificar a maldade e psicopatia de Lex. Podemos vê-la em seu cinismo ao encarar o Superman em sua sala, como se nada soubesse do que aconteceu com Krypto após raptá-lo. Sua entrevista ao repórter da TV, na qual ele vilaniza Superman com o vídeo completo dos pais dele, sendo que ele mesmo sabia que o próprio Superman não sabia do vídeo completo. Fazer roleta russa com um cidadão aleatório que ajudou o Superman uma vez e matá-lo sem remorso. Sua indiferença com a destruição de Metrópolis devido ao colapso do universo compacto que ele mesmo causou, enquanto permite que a Borávia destrua Jar-Rampur na guerra. Esse é o Lex Luthor. Frio em todas as suas atitudes, sem se importar com as consequências para terceiros, mas que se importa tanto com sua autoimagem e a percepção dos outros quanto a sua pessoa, que chora de raiva ao ver todos o rejeitando na TV após ser revelado seu plano pelo planeta diário. E por isso, o discurso final do Superman é tão poderoso. Quando comparamos os dois, Superman é muito mais humano que Lex, pois se importa com a vida da humanidade e, apesar de suas falhas, dá o seu melhor para fazer o certo, enquanto Lex tem atitudes desumanas para alcançar seus objetivos durante todo o filme.
E nesse filme também foi muito bem mostrada a inteligência superior de Lex Luthor, a criação do universo compacto que foi reconhecido pelo Senhor Incrível como algo complexo que poderia destruir o universo se houvesse qualquer erro, as tramas políticas orquestradas por ele na Guerra da Borávia contra Jar-Rampur e como ele influenciava tudo sem expor sua participação direta ao público. O plano de controlar o clone do Superman através de seus comandos mostra o quão inteligente e também habilidoso o Lex é, pois mostra como ele estudou todos os movimentos e golpes do Superman para contra-atacá-lo da maneira mais efetiva possível em qualquer situação. E foi de tal forma que, se ele próprio tivesse tal força, o Homem de Aço não teria chances contra ele. De fato, se não fosse a ajuda de Krypto no final para cegar Lex destruindo os drones que transmitiam toda a ação, ele dificilmente teria vencido. Com a visão de calor, Superman poderia até ter destruído um drone ou outro, mas Lex teria achado um jeito de contornar a situação dando ordens a Ultraman. Mas, se concentrar na luta contra o Superman e lidar com Krypto foi o que fez Lex perder o controle da situação. Isso também mostra o antagonismo do herói para o vilão, pois Lex é o tipo de pessoa que só confia em si mesmo e em seu intelecto superior, mas Superman é o tipo de homem que confia na humanidade e confia naqueles que estão lutando ao seu lado. E, graças a isso, ele pôde enviar o Lanterna Verde, Mulher Gavião e ainda o recém-feito amigo Metamorfo para a guerra e salvar Jar-Rampur. Se esquecêssemos de seus companheiros, chegaríamos ao ponto de, em muitos momentos, se questionar se o Superman conseguiria superá-lo no final. E isso também é o que define um grande herói, um grande vilão para derrotar. Afinal, só saberemos o quão grande é uma pessoa quando vemos o quão grandes são os desafios que ela consegue superar. E Lex Luthor, nesse filme, foi um desafio como não vemos em muito tempo nos filmes de heróis. Outra coisa que pode parecer um detalhe, mas trouxe muita emoção para o filme, foi o relacionamento de Clark Kent com os pais, principalmente o pai. E isso é algo que é até triste de se dizer, mas não temos tido boas figuras paternas no cinema ou em qualquer outra mídia nos últimos anos. E Jonathan Kent faz um discurso muito bonito para Clark quando ele está confuso quanto a quem ele é e a gravação deixada pelos pais kryptonianos. Jonathan explica para Clark que ele não é o que os pais dizem que ele é, e a frase dele que eu guardei em minha mente: nós pais damos ferramentas para nossos filhos, mas cabe a vocês decidirem o que farão com elas. É uma frase que nos faz refletir sobre o papel da paternidade e sobre a responsabilidade que temos com aquilo que nos foi entregue. E é nesse momento que traz sentido a cena final de Superman assistindo às gravações dele pequeno com os pais terrestres. Uma cena linda e emocionante. Uma coisa que muda muito também a partir da segunda metade do filme é o próprio Superman, que víamos num papel muito passivo até aquele ponto no filme, reagindo aos acontecimentos à sua volta e não sendo proativo. Quando o monstro ataca a cidade, ele luta, mas mais defende os cidadãos e até animais do que realmente toma alguma atitude para solucionar o problema. Poxa, quando a gangue da justiça chegou, ele parecia mais alguém que estava fazendo a contenção de danos dos heróis, como um sidekick do seu próprio filme. Mas, depois que ele é preso, ele toma a iniciativa de convencer o Metamorfo a ajudá-lo a fugir e se compromete a manter o filho dele seguro. E aí ele salva a criança, salva o Krypto, tem uma cena de ação muito boa dele protegendo a criança contra os soldados do Luthor e, com a ajuda do Metamorfo e do Senhor Incrível, conseguem fugir do universo compacto do Lex Luthor. Depois da conversa com o pai dele, ele decide ir salvar Metrópolis, enquanto pede para a gangue da justiça ajudar na Guerra da Borávia com Jar-Rampur. E na luta em Metrópolis é que ele vira realmente o protagonista do filme. Ele luta contra os dois capangas do Lex Luthor e vence. Tem uma cena de ação super maneira contra os soldados do Lex Luthor. Tudo aquilo que a gente precisava ver para dizer: esse realmente é o Homem de Aço. E por fim, impede Lex de fugir e dá um discurso de herói mostrando que ele pode não ser perfeito, mas ele se esforça para ser melhor. E isso o faz humano. Além de tudo isso, a arte do filme é muito bonita, a fotografia do filme é incrível, com muitas cenas bonitas e icônicas para mostrar um Superman emblemático. Os figurinos também foram muito bons e fiéis aos quadrinhos. A atuação de todos os atores em geral foi ótima ou no mínimo satisfatória. Por isso eu gostei muito do filme e saí do cinema com um sentimento muito satisfatório de toda a minha experiência. Mas, se eu fosse dar uma nota da primeira metade do filme, eu daria um 3, da segunda metade para frente, um 9, o que na média daria um 6, mas eu até poderia dar uma empurradinha para o 7 considerando o bom sentimento com o qual saí do cinema. Vale a pena assistir o filme? Vale, é muito bom mesmo. Mas, como um fã de Superman, senti que desrespeitaram o Homem de Aço e fico decepcionado com o que fizeram e como poderiam, com pequenos ajustes, ter respeitado tudo o que o Superman é e representa.